Boa tarde a todas as autoridades presentes, ao público online, tá? Que dispuseram o seu tempo para compartilhar os conhecimentos desta temática. Agradeço a quem me convidou, a Associação Brasil ABC, a doutora Carla. Para mim é uma honra imensa poder ser ouvida e poder ouvir todos os resultados dos trabalhos realizados pelos profissionais. Tá? O projeto da exposição interativa ABC foi realizado na Escola S. Como já falou o coordenador, para a Escola S, antes era SESI Senai. Tá? Desde 2020, a Escola S vem trabalhando o novo ensino médio, que funciona itinerários formativos. Tá? Nesses itinerários formativos, oferece o itinerário STEAM. O que é o STEAM? O STEAM é ciência, onde entra a medicina, biomedicina, física e química. Tecnologia, onde entra 3D, games. Engenharia, onde entra a robótica. Artes, onde entra mídias digitais, design thinking, empreendedorismo. Matemáticas, onde desenvolvem os estudos matemáticos. Vou falar um pouquinho sobre o movimento STEAM. Atualmente, a iniciativa STEAM tornou-se um dos objetivos fundamentais do planejamento educacional. Não apenas em países como Estados Unidos, Reino Unido e Finlândia, mas também na União Europeia. Da mesma forma, organizações internacionais e empresariais ligadas ao campo tecnológico uniram forças com administrações públicas para desenvolver programas ou iniciativas de vocações para os jovens, já que eles tinham uma frágil formação das mesmas na tecnologia, na engenharia e na matemática. A sociedade digital é uma sociedade global, aberta, conectada. Nessa sociedade, os alunos são colaborativos e têm igual de condições. Paixão, criatividade e iniciativa estão no centro das atenções. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o itinerário STEAM. Trabalhamos com aprendizagem baseados em projetos STEAM e aprendizagem baseados em projetos. Tá? Aqui, o STEAM engaja os estudantes a pensar em problemas reais e dar soluções para esses problemas. Os alunos são instigados a colocar a mão na massa e em atividades práticas. O aluno aprende fazendo. E o professor é um mediador, é um facilitador da aprendizagem. Como conheci a exposição interativa ABC? Conheci através das redes sociais de uma professora a qual eu admiro muito o trabalho dela, de uma escola municipal, enfermeira, Hilda Ana Rich. A professora é Tatiana Gonçalves, professora de matemáticas. Ela fez o projeto, o ABC na matemática. Aí levou a Associação Brasileira ABC para a exposição. Eu pensei, eu quero fazer esse trabalho na escola. É muito importante. E outra motivação que eu tive foi o falecimento de meu pai. Ele morreu de AVC porque não foi diagnosticado no momento certo. Eles achavam que era um problema de coluna. Então, ele não teve o tempo suficiente para poder receber o medicamento certo. Claro, ele já era uma pessoa idosa, mas eu pensei, meu Deus, poderia ser uma pessoa de 60, 70, 50, 40, né? Então, e ali isso me instigou a que eu falasse com meus coordenadores para poder fazer
o projeto ABC. Aqui estão os objetivos gerais do projeto, que são conscientizar os jovens a identificar de forma precoce um acidente vascular cerebral, assim como aplicar estratégias de prevenção e ferramentas de diagnóstico para o ABC na comunidade escolar. O que nós fizemos depois? Sensibilizar os estudantes sobre as causas e os fatores de riscos apresentados no ABC. Possibilitar a transformação do estudante como um agente multiplicador do ABC. Conhecer e identificar as diferentes áreas do cérebro afetadas por um acidente vascular cerebral, promover o trabalho colaborativo, elaborar stop motion sobre o ABC. Conscientizar quanto aos benefícios de uma alimentação saudável, idealizar uma empresa que cria órteses funcionais de baixo custo que auxiliariam na reabilitação de pessoas que sofreram AVC, aliar conhecimento em robótica e anatomia para desenvolver órteses focadas na reabilitação dos membros superiores, imprimir um cérebro em 3D com iluminação de seus segmentos, utilizando conhecimentos básicos de programação, aliados à prototipagem de circuitos elétricos. A doutora Carla foi na escola, uma semana antes da visita da doutora Carla, os alunos entraram na plataforma da Associação ABC e fizeram o curso online. A doutora Carla foi uma semana depois e preparou a eles para isto. Eles perguntavam as dúvidas e ela foi com exemplos de lo que vive uma pessoa do ABC. Foi muito interessante isso. Depois fizemos um podcast que, paralelo ao projeto da ABC, nós temos um jornal. O STEAM tem um jornal, tá? E aí, para as pessoas que talvez não gostassem de ler, já tinham um podcast para escutar. Esse dia, a doutora nos convidou para ir uma semana depois para o Hospital São José. Os alunos, depois de 2 anos, saíam. A primeira vez que eles saíam em grupo, e foi uma loucura, foi maravilhoso, emocionados, 2 anos na pandemia. Pessoalmente, para mim, eu rio, eu me senti como se estivesse em Grey's Anatomy, quando eles faziam tudo. Eu fiquei feliz, fiquei maravilhada. Imaginem-se como os alunos se sentiram, né? Eu observava tudo, olhava, quando a doutora chamava os internos, né? Foi maravilhoso. Imaginem tudo, eu nunca imaginei que ia passar por isso, que meus alunos iam passar por isso, por todo esse percurso do ABC. Foi um aprendizado, aprendimos muito, muito, muito. Depois disso, organizamos, eles tinham que multiplicar o conhecimento. Então, somos 400 alunos na escola, e a turma, 24 alunos. Nós dividimos, os alunos temos a parte de mídias digitais, temos 4 fotógrafos, 14 alunos que iam estar nos totens, alunos que iam a procurar as turmas. Num princípio eram de 12, mas depois percebemos que era muita gente em um totens. E o pessoal ficava apavorado, né? A pessoa que ia falar, estavam preparados. Tá? Então, e eles faziam o itinerário, a exposição no itinerário STEAM, que no itinerário eles têm as aulas de robótica, mídias digitais, modelamento e biohackeria. Okay? Então, ali eu coloquei os horários, que tinham as 2 primeiras aulas de ciências humanas, ciências da natureza ou matemáticas, e depois vinham as 4 horas seguintes da exposição interativa.
Como é bom ter alunos proativos, alunos que vamos fazer o planejamento. Nós tínhamos decidido que o aluno não podia ficar no mesmo totem. Como eles tinham feito o curso, em qualquer momento eles podiam ir por os outros totens. Então, a primeira vez eles podiam elegir qual totem ia trabalhar e depois nós dividíamos entre os outros. Tivemos problemas. Alunos familiares que ficaram com Covid, então o aluno não podia ir, mas o outro aluno tinha todas as condições para participar. Aqui está eles na exposição, tá? Na montagem, a Luciana montando. Tá? Os alunos procurando os totens, nervosos ali, o que eles iam a falar. E olhem aqui, eu achei muito criativo da parte deles. Como eles diziam, professora, como que nós vamos fazer para que eles prestem nossa atenção? E teve aí um deles que fazia assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alguém vai ter AVC. E a pessoa que estava escutando ficava assustado. Depois outro dizia, 1, 2, 3, 4, se separam para aqui. Alguma vez um de vocês vai ter AVC. Meu Deus, aí os alunos ficavam surpreendidos e ficavam ansiosos por querer saber todo o processo dos totens, né? E eles sabiam, eles tinham visto pessoas com AVC no hospital. Foi muito, muito interessante. Depois de que eles fizeram, tem um jogo, eles jogavam. Três sequelas do AVC. Pra quê? Olhar cagada. Olhar cagada. Olhar cagada? Olhar cagada. Eu vou passar. Depois de que terminou a exposição, foi uma semana a exposição. Foi cansativo para eles, mas como eles falaram, foi um aprendizado muito grande, eles aprenderam. Então, eles tinham que continuar com o trabalho. Aqui entrou as mídias digitais. Dentro das mídias digitais, eles tinham que fazer um stop motion, tá? Sobre o que eles aprenderam com a doutora sobre a plataforma e a visita ao Hospital São José. Aqui estão os bastidores. Tá? Como falamos aí, aqui se trabalha com mão na massa. Eles montando, trabalhando. Aí tem a trombectomia, que fizeram um stop motion com a trombectomia. Aí estão trabalhando. Ali, na trombectomia, foram 90 fotos, tinha que passar em 1 minuto. Nesse projeto sobre os riscos do AVC, foram 99 fotos, tá? Passados também em 1 minuto e 10. Nesse projeto, foi passado 600 fotos em 1 minuto e meio. Eles têm que fazer edição e trabalhar ali. No projeto da Helena, AVC A Vida Continua, foram 200 fotos, mais ou menos, 200 fotos. Eu vou falar um pouquinho sobre esse stop motion que eu vou passar. Um aluno falou para mim, professora, eu não vou fazer, não sou criativo, não sei o que eu vou fazer. Tá? Eu falei assim, eu não aceito não, eu espero, te dou teu tempo, te dou 15 dias a mais que os outros, mas tem que fazer. Se você me diz, me dá uma ideia, eu faço. Então, eu estava com o folheto os riscos, o círculo que tem dos fatores de risco da Associação Brasil AVC, e eu falei, faz isso. E ficou bom, está ali. O AVC é uma doença que está no cérebro e afeta todo tipo de pessoa. Homens, mulheres, asiáticos, brancos, gente de cabelo colorido, negros, calvos, todo mundo. Não importa quem seja, o AVC não seleciona quem irá afetar. Ainda assim, há grupos de risco que são afetados pela falta de movimento, coordenação motora, sensibilidade e sentidos debilitados. Por isso, vou utilizar esses 5 sujeitos para exemplificar. Começando pelos idosos. Na terceira idade, a saúde se debilita, e é com as pessoas em fase de velhice que mais se há registros de derrame. Agora os obesos e o sobrepeso.
O corpo fica mais suscetível ao AVC pelo pouco cuidado que geralmente se há nesse grupo. Então, os cardíacos. As pessoas com problemas no coração são afetadas mais drasticamente pela sensibilidade e cuidado extra necessário na reabilitação. Os fumantes. Esse grupo já corre alto risco de problemas de saúde no pulmão e no cérebro, o que influencia no eventual AVC que pode ir de isquêmico para hemorrágico. Os viciados em geral têm também um alto risco como os fumantes, mas não só o cérebro é afetado. Pode vir a situação geral de saúde do paciente devido aos vícios. E também se inclui o sedentarismo, que é pior que a obesidade pela negligência, reabilitação e as dificuldades em mexer-se, ou mesmo a uma dieta. Quem tem problemas de pressão também tem uma sensibilidade maior ao AVC, e observação extra nesses sujeitos. Os que desenvolveram diabetes ou correm risco de ter também precisam de tratamento adequado, incluindo os medicamentos. Enxaquecas, fraqueza e desmaios são um sinal aqueles que podem precisar de tratamento. Deve-se tomar cuidado para não confundir com simples incômodo. Lembre-se, ligue 192. Lembre-se, ligue 192. Depois, trabalhamos a parte de alimentação. Um dos objetivos era alimentação saudável, porque poderíamos evitar muitas doenças. Convidamos a nutricionista do SESI para falar sobre alimentação saudável com eles. Tá? Ela fez 2 visitas, uma para falar sobre isso e outra levando na prática. O SESI tem um restaurante. Tá? Ali está a nutricionista, Daiane Medeiros, tá? Falando com eles. Depois ela fez uma pirâmide, o jogo de uma pirâmide da alimentação. Na semana seguinte, ela levou a eles para o restaurante. Foi muito importante isso, porque ali ele explicava que tem uma lei que nas escolas não podem vender refrigerante, não podem vender frituras, para que eles entendam por quê. Levou também, fez um prato, como deveria de ser um prato, certo? E é muito diferente quando eles vêm. Outra coisa é mostrar em uma foto, em um caderno, e outra coisa quando o aluno vê o que estão fazendo. Convidamos também a fisioterapeuta internista do hospital, Maria Paula Engster. Ela falou todo o processo do como fazem a fisioterapia com os pacientes, e ela esteve com eles também no Hospital São José. Fizemos um podcast muito interessante. Os bastidores do podcast. A doutora Carla, o bastidor dela, nós temos uma sala especificamente para mídias digitais, um estúdio fotográfico, tá? Com a psicóloga, com a professora de matemática, Tatiane Gonçalves, eu convidei, porque graças a ela conheci a exposição interativa, Maria Paula. E vou passar um pouquinho da experiência dos alunos. Os alunos contam a experiência em um podcast. Essa Augusto desmaiou. Eu fiquei do lado de fora, mas eu não fiquei sem fazer nada. Eu conversei com um paciente que teve AVC e ele teve prejuízo a parte da fala. Então, a comunicação... O Rony. Ah, eu adoro ele. Sim, ele era muito gentil. E a gente ficou conversando e deu pra ver a dificuldade na comunicação. Meu Deus do céu. Não é como conversar com uma criança que não sabe falar. É como... eu não sei explicar. Ele não conseguia pronunciar e nem formular uma Mas frase. ele sabe, ele Sabe, quer falar, mas ele não consegue. Exato. E ainda era um adulto na minha frente, não era alguém com uma criança que não tinha o conhecimento. Ele tinha, só não conseguia É meio passar. desesperador, a pessoa consegue tentar falar, mas ela sabe que ela vai falar, mas ela não consegue. Nossa, foi tenso. Depois desse papo leve da Então, baixando um pouco o nível, mas Então, o que eu vou falar pra você? Não tem um AVC. é basicamente isso. Eu acho Se que é cuidem, uma... né? se cuidem. O se cuidem não tem um AVC. Não tem nada, gente. Não vamos parar, porque eu acho que você se todos os cuidar. tipos de doenças. Se você tem não AVC. fumar, já começa tirando 30 doenças na lista. Beber também. Né? Daí a gente trabalha assim. Eu adoro a cara da gente nesse momento.
Entendi o meu argumento agora. Então tá, galera, quero agradecer a Nicole, quero agradecer a Dayana, quero agradecer a Aline, quero agradecer a Manuelzito, coisa mais fofa da minha vida. Gente, vocês têm alguma consideração final? E agora o música, um comentário. Mais trabalhos dinâmicos assim. Então a gente vai fazer aquele Pra negócio. você. A gente vai combinar. Vamos todo mundo falar assim, ó. Não tenham AVC no 3. 1, 2, 3. Não tenham AVC! Aí está o podcast com a professora Tatiana Gonçalves. Eu admiro muito essa professora. Ela falou da importância das matemáticas e o projeto no dia a dia e o projeto do ABC, o ABC nas matemáticas que ela apresentou na escola municipal. Um podcast com a psicóloga, ela falou da... Interessante que tanto Maria Paula como a psicóloga, as duas trabalham no hospital, são internistas no Hospital São José. Elas falaram o que elas fazem ali, como trabalham, tudo. E algo que interessava muito os alunos, quais são as matérias na faculdade da fisioterapia e da psicologia. O aluno queria saber, porque eles estão por fazer um vestibular, estão por fazer um Enem, e muitas vezes eles têm dúvidas. Teve uma aluna que decidiu ali que ia ser fisioterapia e mudou para fonoaudiologia. Finais de junho, primeira semana de julho, entramos com a robótica. Robótica e o design thinking e empreendedorismo. Na robótica, o professor Cleberton nos ajudou. Entramos juntos com o projeto. Aqui eles tinham que formar uma empresa, desenvolver uma órtese, tá? Da criação deles, de baixo custo, para as pessoas que já tiveram problemas no membro superior. Tá? No espaço, os alunos têm um espaço especial, STEAM. No STEAM, eles não se sentam enfileirados como as escolas, trabalham por ilhas, os alunos se sentam em grupos, eles têm liberdade ali, escutam suas músicas, mas aí é para trabalhar, para colocar tudo na prática. Aqui estão eles, juntando, falando, discutindo o que eles iam fazer, pesquisando, modelando a órtese em 3D, na impressora 3D, isso é a órtese dele. Apresentando trabalhos, eles trabalhavam aqui que fizeram um mapa de empatia, a pesquisa de mercado, um model canvas, tá, da empresa deles, tá? Apresentando um trabalho, primeiro se apresentavam para eles e depois para nós, professores. Tudo aqui, mão na massa. E tudo sobre o ABC. Depois chegou a hora de fazer o cérebro em 3D. São 9 regiões que afetam o ABC, nas áreas do cérebro. Aqui tinham que trabalhar com os circuitos elétricos. Antes de imprimir, eles tinham que trabalhar com os circuitos elétricos e Arduino. Demora um pouquinho já. Aí está o Arduino, está o protobar, estão os circuitos, começam a montar. Tanto homens e mulheres fazem a mesma coisa, não porque uma mulher não vai fazer aqui, que diga Helena. Helena faz um monte de coisas. Primeiro eles fazem online, da plataforma online, tá? Testam, para depois ir na prática. Primeiro tem que testar, usam o Tinkercad. Aí quando acendem a LED, com a bateria. Todos os grupos optaram por a bateria e por a LED ou o protoboard, e teve um grupo que optou pelo Arduino, no qual eles tinham que fazer a programação. A felicidade quando acende a LED, eles já tiveram as aulas teóricas sobre isso, aí eles tinham que mostrar seus conhecimentos. Aqui, um professor
do outro itinerário de desenvolvimento de sistema foi nos ajudar, porque o professor de robótica, nesse instante, não estava. E muitas vezes, e geralmente, o projeto foram feitos nas minhas aulas de mídias digitais e de projetos livres. Em esses momentos, o professor não estava. E temos outro professor do itinerário de desenvolvimento. Ele foi, ajudou. Quando a programação estava errada, ele falou para a aluna onde estava o erro da programação e ali. Ali está o professor Felipe, ajudando a ela. O bom aqui que uns trabalham colaborativamente, são 9 cérebros o circuito para eles, mas quando um acendia o LED e a outro LED não acendiam, iam e se ajudavam. Aqui está o que eu falei do cérebro, também com o professor Cleverton. Eles já fizeram o circuito, o protoboard montaram. Agora tinham que procurar um cérebro, tá? Baixavam o cérebro, o arquivo, iam para o software, o Cura. Começavam a usar as máquinas 3D, as impressoras 3D. Só uma parte do cérebro, a metade do cérebro dura, mais ou menos demora 17 horas para imprimir. Tinham que limpar, tá? Usavam qual o nome disso? Esqueci. A furadeira, eu falo isso assim, gente, como a educação mudou, também eu me formei 30 anos atrás, né, em ensino médio. Eu aprendi a bordar, a pintar, a costurar. Eu não sei usar furadeira. E elas, pegam a faca, pegam o estilete. Quando ligou. Tá? Pegam a faquinha, pegam o estilete, pegam a furadeira. Eu morria de medo, mas elas pegavam a furadeira como se nada. Como a educação mudou, né? Aí também, ela estava desesperada porque o cérebro de todo mundo ligava e dela não ligou esse dia. Mas será porque a programação, professora, eu quero? Então, outra vez tinha que correr a procurar o professor de informática, de desenvolvimento. Aqui está a apresentação dos trabalhos. Foi o 9 de setembro. Tinha que explicar, não é todo, por exemplo, no tálamo. Aí vou pegar. E ele é responsável principalmente pela visão. É isso. Não só a visão, ele também determina cores. É a visão, ele determina cores, reconhecimento facial, tudo que você vê, quem processa é ele. Perfeito, Nicole. Está perfeita, meu amor. Tá. A gente colocou relembrando porque a gente já sabe como é que funciona o AVC. A gente viu várias vezes. Então, só lembrar os 2 dias. Só 7 dias. 4 meses, meninas, 4 meses. 4 meses. E aí está o cérebro, umas áreas que afetava, aí acendeu o LED, apresentando o trabalho deles. Só 3 grupos apresentaram, porque até domingo tínhamos que mandar os slides. As apresentações terminaram terça-feira. Tá. E o grupo que participou da exposição interativa do ABC, eu definiria eles com paixão, inovação e criatividade. Pode ser o melhor projeto, mas se o aluno não mete a cara ali, vai lá, são apaixonados por que eles fazem, não tivéssemos conseguido isso. E agradecer muito a meus coordenadores, que eu, me desculpem a palavra, infernizei a vida deles atrás de todo o que eu queria. Eles me apoiaram em todo, nas minhas loucuras, e por isso conseguimos que este projeto desse certo.
Agora vem Helena para falar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, eu sou a Helena e, primeiramente, é uma alegria estar aqui entre tantos profissionais tão importantes da área da saúde. Então, eu sou da turma do 3º ano STEAM, da Escola S Unidade Norte, e, como a professora já falou, o STEAM é um aprofundamento de certas matérias. Matérias essas que eu sempre tive afinidade, porque desde criança eu sempre gostei de engenharia, artes, matemática, de entender processos e como melhorar eles, artes, enfim. Eu escolhi esse itinerário que tinha matérias que eu gostava, como robótica, mídias digitais, tirar fotos. Então, e com ele eu tenho essa oportunidade de participar desse projeto AVC, que desde cedo eu reconheci a importância. Afinal, o AVC pode ser evitado e quanto mais cedo soubermos disso, melhor. Então, a nossa primeira experiência foi na exposição interativa AVC no Dia da Família, e lá nós pudemos ver como esse aprendizado em etapas é importante, porque a exposição é uma trilha e nós vimos que o nosso projeto seria assim também, uma etapa por etapa, aprendendo cada vez mais. Também tive a oportunidade de divulgar para a escola as paródias que eram tão importantes para chegar nesse público jovem. Então, na semana seguinte, nós tivemos essa palestra com a doutora Carla, e ela explicou em detalhes como funciona, como ocorre um AVC no cérebro, os detalhes. Então, deu para aprender muito. Nós aprendemos que o Hospital São José é referência não só aqui em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro, além de ela apresentar 3 casos de pacientes atendidos por ela, o que já nos preparou para a visita que faríamos ao hospital na semana seguinte. Então, no hospital, foi quando nós pudemos ver todo esse aprendizado na vida real. Então, logo de cara, nós nos deparamos com 3 pacientes na ala de AVC agudo, sendo que um deles estava sendo colocado uma sonda. Então, foi uma experiência bem impactante, bem marcante, mas que todos nós achamos muito importante, porque uma minoria da nossa sala conhecia alguém que teve um AVC. E mesmo se a gente acompanhasse uma pessoa nesse tratamento, nós não conheceríamos o bastidor desse tratamento, que nós conhecemos nessa visita. Então, nós vimos onde o paciente chega de ambulância ao hospital, até passar pelos exames de tomografia, a retirada do coágulo e posterior reabilitação e tratamento. Então, passamos por todas essas etapas, sempre fazendo muitas perguntas muito curiosas, porque realmente estávamos muito interessados em ver como funcionavam esses bastidores. Então, depois também falamos com pacientes em tratamento e nós pudemos realmente aprender muito com suas histórias, porque eles nos contaram como ocorreu essa emergência médica. Então, até agora nós lembramos dos seus nomes. Desculpa. Essas experiências, então, nós realmente achamos muito importante essa etapa também. Então, com as palestras, nós aprendemos em detalhes tanto sobre o tratamento do AVC, quanto como evitá-lo. Por exemplo, a palestra da nutricionista, que nos ensinou sobre a pirâmide alimentar, que devemos evitar alimentos com muito sal, açúcar e gordura, aquilo que já sabíamos, mas que é sempre muito importante reforçar para justamente evitar o AVC. Na palestra da fisioterapeuta, nós aprendemos não só como funciona o tratamento da fisioterapia, mas também sobre o ingresso na faculdade, sobre o curso em si, como foi a trajetória dela até chegar ao curso, o que foi muito importante para nós vestibulandos, né? Depois tivemos a palestra da professora de matemática, que nos mostrou como a matemática faz sentido e como ela funciona na vida real, além de ela mostrar como ela aplicou isso com o projeto na escola dela.
E, por fim, a palestra de psicologia, que interessou tanto os colegas da nossa turma que têm interesse por essa área. Então, como a professora falou, nós fizemos um podcast com cada palestrante depois da conversa, para que essas dúvidas que foram sanadas com nós fosse cada vez mais disseminada. Então, aqui nós pudemos pôr todo esse aprendizado na prática, na exposição interativa AVC. Então, nós, como a professora falou, dividimos a turma nesses 14 totens, e cada dia um totem diferente, justamente para esse aprendizado tão importante ficasse intrínseco em nós. Então, nós dividimos cada totem e passamos por essa experiência que foi tão... deu para ver todo o esforço que os voluntários também tinham nessa exposição, mas que foi muito gratificante. Então, como primeiro projeto, tivemos o Stop Motion, que é um jeito de mostrar algum aprendizado que nos marcou de uma forma mais lúdica e fácil de entender. Então, usamos esses equipamentos da sala STEAM, como o tripé, a luz, o microfone, as câmeras, e utilizamos papel, massinha, diversos materiais, para que a gente pudesse perpetuar esse conhecimento. O segundo projeto foi mais complexo, afinal, nós criamos uma empresa de órteses. Então, separamos a turma em 2 equipes, e cada equipe pensou em como seria o público-alvo da empresa. Nós criamos uma persona, nos perguntando o que ela sente, quais são os seus sonhos, as suas dificuldades. Então, a criatividade foi lá nas alturas, nessa hora, e criamos um personagem realmente complexo, para que esse problema que nos foi dado fosse solucionado da melhor forma. Então, colocamos todas essas informações num mapa da empatia e também num Canva da proposta de valor, que é uma forma de organizar as informações da nossa empresa de uma maneira mais visual. Então, colocamos como seria o relacionamento com os clientes, os segmentos de clientes, fluxo de receita. Após isso, cada membro da equipe desenvolveu uma parte da empresa que mais tinha afinidade. Então, eu e meu colega projetamos o protótipo desse equipamento, que visamos para que uma pessoa que tivesse a rigidez muscular nas mãos depois de um AVC pudesse fazer a fisioterapia em casa também. Então, funciona desse jeito no vídeo, e para que ela possa ter esse movimento das mãos de volta. Então, desenvolvemos isso na modelagem 3D, e também, por exemplo, outros 2 colegas nossos tinham interesse em economia. Então, eles fizeram a parte financeira da empresa, vendo como seriam os gastos do aluguel, das máquinas, enfim. Depois de algumas semanas, nós apresentamos algumas vezes para os professores, para que eles pudessem nos mostrar os nossos pontos de melhoria e como nós poderíamos aprimorá-los. Então, até fizemos uma dinâmica em que algumas pessoas da nossa equipe se tornavam a banca avaliadora, para que a gente pudesse ver a empresa de uma outra perspectiva. E, assim, para que outras pessoas da equipe também pudessem ter a chance de apresentar. Então, como projeto final, também continuamos esse uso da impressora 3D e fizemos uma luminária para que a gente pudesse mostrar de uma forma mais lúdica como uma área do cérebro é afetada. Então, cada equipe ficou com uma parte do cérebro e depois nós tínhamos que apresentar para que a gente pudesse ilustrar de uma forma mais visual como essa área do cérebro é afetada pelo AVC. Então, fizemos esses circuitos em LED e com resistores, e nós estudamos e foi muito divertido. Então, até agora, nessa trajetória, nós podemos ver que ela foi marcada por 3 aspectos principais que formam uma sigla mais ou menos conhecida. Então, o aprendizado ficou muito marcado, porque, sem essa experiência, nós nunca aprenderíamos como ocorre o tratamento da AVC, por exemplo, como criar uma empresa. A vivência também ficou muito presente, já que, depois de cada etapa, nós compartilhávamos o que aprendemos, as nossas experiências, o que sentimos, além de que esse objetivo nos foi dado individualmente, e, como turma, nós unimos para chegar até ele. E, por fim, a contribuição, que é o que ficou depois desse projeto.
Além de impactar a vida das pessoas que participaram da exposição interativa AVC, nossos amigos e familiares também foram impactados, já que agora parece que uma chavinha virou na nossa cabeça. Toda vez que esse assunto surge numa roda de conversa, por exemplo, nós temos a oportunidade de falar sobre AVC e como foi a nossa experiência. Afinal, essa é a nossa missão, é ajudar no combate ao AVC. Muito obrigada. Eu quero convidar neste momento o professor Jairo e a doutora Carla Moro para mediar um debate que teremos agora. E neste momento vocês podem participar com perguntas também. Quem está presencialmente aqui pode também encaminhar sua pergunta através, com o microfone, a gente vai passar, deixar disponível. Quem nos acompanha pelo YouTube também pode escrever a pergunta que a gente vai encaminhar, inclusive, para os palestrantes, os médicos que estão com a gente neste fórum de hoje à tarde. Vamos, então, para a discussão, perguntas e respostas sobre o tema apresentado. Então, vocês viram, né, essa sementinha que foi colocada ali na Escola S virou um grande projeto, né? Quando eu fui à escola, eu fiquei encantada com a escola. É uma escola que não parece que a gente está no Brasil. Parece que nós estamos numa escola da Europa, desde a estrutura física, o posicionamento dos professores, os alunos, todos os alunos são super interessados, né? Eu até lembro que no primeiro dia que eu fui lá, tinha um garoto que ficou assim, cabeça baixada, gorro na cabeça, e eu falei assim, por que você está aqui? Você é voluntário e está com preguiça? Ele, eu estou cansado. Daí o outro falou, não, é que ele tem TDAH. Eu falei, escuta, se você é voluntário, você tem que prestar atenção, senão não precisa ficar aqui. No final, esse rapaz era o que mais perguntava e que mais fazia comentários, né? Então, eu acho que a gente acertou a mão agora, a gente já foi com esse projeto há muito tempo, começamos o projeto no hospital, depois fomos a espaços públicos, fomos à universidade, fomos em escolas de ensino médio da rede municipal, fomos em escolas do ensino fundamental, mas eu acredito que agora a gente conseguiu pegar uma estrutura de escola que consegue continuar o projeto. O que a gente fez o ano passado, que a professora Vivi comentou, com a professora Tati, lá na escola enfermeira Ana Hilda Christ, foi muito interessante também. A gente gostaria de replicar isso em escolas municipais. O que foi feito? A gente pegou alunos do 9º ano, alunos que gostavam de matemática, que tinham até participado já de concurso de matemática, e nós treinamos esses alunos em AVC. Né? Então, esses alunos foram treinados, esses alunos aplicavam um pré-teste para os demais colegas, desde a 5ª série, e faziam um pós-teste. Então, nas aulas de estatística, eles analisavam esses questionários. Então, a gente começou a chamar o projeto de AVC mais matemática igual a saúde em dobro. E é bem isso, as crianças aprenderam de uma forma lúdica. E quando eu fui, primeira vez lá no Dia da Família, que nós levamos os totens, eu levei alunos da Liga de AVC, da Univille, e levei 3 alunos que tinham participado do projeto do 9º ano na escola fundamental. E esses alunos foram, assim, maravilhosos. Um dos meninos, o Eduardo, ele era o menino mais gordinho, não fazia atividade física, e em 6 meses ele se tornou um rapaz que faz atividade física e perdeu uns 15 quilos. Então, a gente vê que existe um impacto quando a gente começa a tratar com criança. E essa foi a nossa ideia, né? Levar para a escola de ensino médio, uma escola com uma estrutura boa, porque a gente sabe que esses alunos, como a Helena, vão ser os formadores de opinião. E não tem dúvida nenhuma que esses alunos, eles entenderam o que é cuidar de saúde e eles vão levar isso para fora, para a vida deles, né? Então, eu acho que o Jairo poderia comentar, né? Então, esse projeto, ele se torna possível porque nós implantamos, a partir de 2020, como a professora Viviana comentou, o novo modelo do ensino médio. Certamente todos que aqui estão já leram, já ouviram falar sobre essa proposta de um novo modelo de ensino médio. Ele destoa muito daquilo que provavelmente
a maioria de nós aqui viveu no ensino médio marcado por aulas expositivas com ênfase em conteúdos. Neste novo modelo do ensino médio, por exemplo, nós, quando um aluno procura a nossa escola, a primeira pergunta que se faz para o estudante, candidato, é: qual o itinerário que você pretende seguir dentro da nossa escola? Então, ele possui, o ensino médio continua tendo uma parte da sua carga horária centrada na BNCC, que remonta àquilo que todos nós um dia estudamos no ensino médio, mas hoje a escola pode criar e ofertar itinerários. Então, por exemplo, a Helena, ela faz o itinerário STEAM. Isso significa, de forma bem resumida, o seguinte: no terceiro ano do ensino médio, ao invés dela ter aulas expositivas conteudistas 5 vezes por semana, em 3 manhãs ela está dentro daquela sala que apareceu na apresentação, que é o espaço STEAM, mão na massa, onde ela tem aulas de disciplinas, né? Nós todos estudamos química, física, biologia, matemática, português. A Helena tem dias em que ela tem aula de fabricação digital, tem dias que ela tem aula de aplicativos e games e assim por diante. Então, essa é a nova dinâmica que o novo modelo do ensino médio está possibilitando para as escolas como um todo. E nesse processo também surge a possibilidade dos professores desenvolverem outras competências também. Então, a professora Viviana, vocês devem ter, provavelmente ficaram pensando, mas de onde vem essa mulher, pelo sotaque dela, né? A professora Viviana foi contratada para ser professora de espanhol. E em 2019, ela era a professora mais fácil que eu tinha para desligar, porque não existiria mais espanhol a partir de 2020, no novo modelo do ensino médio. E a professora Viviana é professora de mídias digitais, ela é professora de empreendedorismo, design thinking, enfim, e faz um belíssimo trabalho. Então, toda essa condição que resulta em projetos como estes aqui, é uma condição possível dentro do novo modelo do ensino médio. Tem alguma pergunta que queira ser feita aí da plateia? Ou ver alguma pergunta online? Então, Helena, o que você conta para nós, né? Você fez a apresentação, né? O que você mais gostou de tudo que você fez? Quais dos projetos que você se envolveu que você mais gostou dentro do projeto do AVC? Então, eu realmente gostei de ter feito, primeiramente, a exposição, porque eu conheci ela no Dia da Família, e eu realmente gostei muito de como nós aprendemos ativamente ali, né, com essa trajetória que não é assim só uma aula expositiva mostrando o que é AVC, é uma trajetória. Então a gente conhece o que é AVC, como evitar, então quais são os sintomas. Então eu achei muito interessante, porque essa é a proposta também do novo ensino médio, né? Aprender de um jeito diferente na prática esses assuntos. Eu também gostei muito desse projeto de cérebro, porque sou suspeita para falar, eu gosto muito, né, de tecnologia, das impressoras 3D. Então, foi muito edificante ter feito esse projeto que eu gosto tanto com o AVC, que visa, né, esse combate ao AVC. Então, unir essas duas coisas foi realmente agregou muito, né? E você, Vivi? O que você vai inventar agora? Porque o projeto não vai acabar mais, né? Na realidade, já que tem enfermeiras aqui, nos falta para ir uma enfermeira falar conosco lá. Tá? Então, estou esperando, por favor, que alguém fale comigo. E queria também um pneumologista, porque os adolescentes estão fumando muito. Gente, como dá pena, como? O famoso vape, VIP, não sei como se pronuncia. Gente, está demais. E os pais dão isso para os alunos. Então, e com o Jairo também, falamos com a coordenadora Carla e com o Jairo, que queremos melhorar o projeto. Queremos melhorar. Queremos, como se diz aqui, falar, robotizar. Por exemplo, aqui, já estamos tratando de que não fique para fora, sino fazer que fique perfeito, né? É um protótipo, né?
Então, eu acho que a gente podia encerrar por aqui, né? Depois a gente vai ter as outras palestras e, no final, a gente vai ter um momento de confraternização. Daí, acho que quem ficou meio tímido de vir, pode vir conversar com eles. Mas, realmente, eu acho que esse projeto do tabagismo, a Vivi já tinha falado comigo. Também a nossa residente lá da fisioterapia, lá do São José, que é a Maria Paula, que é filha, inclusive, do Jairo. Então, as coisas todas se juntam, né? Ela também está querendo fazer um projeto dentro do hospital com relação ao tabagismo. Nós temos um jardim muito bonito lá no meio do hospital e ele só tem xepa de cigarro. Então, a gente poderíamos juntar isso, levar os alunos da Escola S para educar os nossos adultos lá. Certo? Doutora, Obrigada. só para fazer um registro aqui, pessoal, no YouTube, parabenizando a palestra da professora, da Helena também, parabenizando pelo conteúdo, né? A única pergunta que chega aqui é como faz para fazer parte da associação. Não é uma pergunta relacionada ao tema especificamente, mas como participar da associação, é a pergunta que vem pelo YouTube. É bem tranquilo, na verdade, é só entrar no site da associação e pedir para ser um associado. Não existe nenhum custo para isso e pode ter acesso a todos os materiais e participar dos eventos.